Nesta ordem, as plantas, para crescerem, necessitam de uma fonte de dióxido de carbono, água e energia. O processo químico no qual as plantas usam esse recurso para produzir glicose é chamado de fotossíntese. Neste processo, o gás oxigênio é formado como um subproduto. A energia da fotossíntese é proveniente do Sol e chega na Terra como a luz solar. Esta luz tem comportamento como onda e como partícula. As partículas, conhecidas como fótons, são as menores unidades da luz. Fótons oscilam ao longo do caminho, sendo transportados como ondas. A luz emitida do Sol contém fótons de diferentes comprimentos de ondas dentro do espectro eletromagnético. Organismos fotossintetizantes usam uma pequena parte desse espectro eletromagnético chamado de luz visível. Esses organismos contêm pigmentos que facilitam a captura da energia da luz visível. A cor desses pigmentos são provenientes dos comprimentos da onda que elas refletem. Plantas nos apresentam como cor verde, porque elas refletem as cores amarelo e verde. Os comprimentos de ondas referentes às cores azul e vermelha são absorvidas e esses pigmentos providenciam a energia que é utilizada na fotossíntese. Em organismos eucarióticos, conhecidos como fotoautótrofos, as reações químicas da fotossíntese ocorrem no interior das organelas celulares, conhecidas como cloroplastos. A fotossíntese consiste em dois conjuntos de reações: reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin. Dentro dos cloroplastos existem pequenos discos membranosos conhecidos como tilacoides, os quais estão envoltos em um fluido chamado de estroma. As reações que sintetizam a glicose, conhecidas como o ciclo de Calvin, ocorrem no estroma do cloroplasto. As reações dependentes de luz ocorrem no tilacoide. Aqui, a conversão da energia luminosa em energia química é iniciada. Em muitos organismos fotossintetizantes, os tilacoides contêm pares de fotossistemas, chamados de fotossistema 1 e fotossistema 2. Eles trabalham em série para produzir energia que será utilizada depois no estroma para a síntese da glicose. Os fotossistemas dos tilacoides consistem em uma rede de moléculas de pigmentos acessórios e clorofilas, que absorvem os fótons da luz. No interior dessas moléculas de pigmentos, a energia absorvida da luz excita, em um estado mais elevado de energia, os elétrons. Fotossistemas são canais de excitação da energia capturada por essas moléculas de pigmentos para a molécula central da reação, que é a clorofila, que então libera os elétrons para uma série de proteínas localizadas na membrana do tilacoide. Os fótons de luz chegam simultaneamente no fotossistema 1 e 2. Nós iremos examinar o que acontece no fotossistema 2 primeiro. Os elétrons energizados são transportados do centro da reação através da fotólise da água, na qual envolve a oxidação da molécula de água, produzindo elétrons livres e gás oxigênio. Dessa forma, o gás oxigênio é um subproduto da fotossíntese, sendo este um produto importante para a via de respiração celular. Os elétrons passam através da cadeia transportadora de elétrons. A energia deles é usada para bombear hidrogênio do estroma para o interior do tilacoide contra o gradiente de concentração. A energia desse gradiente energiza uma proteína chamada ATP sintase, a qual transforma a molécula de ADP em ATP. Os elétrons, agora com baixo nível de energia, são encaminhados ao fotossistema U, que reenergiza esses elétrons que seguem pela cadeia transportadora até uma molécula transportadora de elétrons, o NADP+, transformando em NADPH. Essas moléculas de ATP e NADPH são encaminhadas rapidamente para serem utilizadas no ciclo de Calvin, que acontece no estroma do cloroplasto. O ciclo de Calvin consiste em uma série de reações que reduzem o dióxido de carbono para formar o gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo consiste em 3 etapas. Na primeira, o gás carbônico é fixado. Nessa etapa de fixação, o dióxido de carbono
através da enzima rubisco, é fixado na molécula 1,5-ribulose bifosfato, resultando em uma molécula de 6 carbonos. Esta molécula, então, é clivada em duas moléculas menores de 3 carbonos. O segundo passo é a sequência de reações usando elétrons do NADPH e alguns ATPs para reduzir essas duas moléculas de 3 carbonos. No último passo, a molécula 1,5-ribulose bifosfato é regenerada. Em todos esses três turnos do ciclo, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são usadas para refazer 3 moléculas de um ciclo ribulose bifosfato. O gliceraldeído 3-fosfato que sobrou será então usado para sintetizar glicose, ácidos graxos ou glicerol. Para se produzir uma molécula de glicose, são necessárias 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, o ciclo de Calvin tem que rodar 6 vezes para produzir uma molécula de glicose. Essas moléculas têm um grupo fosfato retirado e é adicionado nela a molécula de frutose para formar a molécula da sacarose. A planta transporta a sacarose por todos os tecidos vivos. Em outra via, a glicose fosfato é adicionada a outras moléculas iguais para formar amido ou celulose. As plantas produzem carboidratos para usar como moléculas energéticas ou estruturais. Através da utilização da energia do sol, água e dióxido de carbono, as plantas agem como verdadeiras fábricas de glicose. Organismos fotossintetizantes são produtores primários de carboidrato em todo o planeta. Eles também produzem oxigênio como subproduto, servindo assim como alicerce para toda a vida, provendo alimento e oxigênio para todo o ecossistema, seja em terra ou em ambientes aquáticos. Biosan, biologia aplicada ao saneamento.